Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Lição 9, é preciso buscar crescimento espiritual. Lição direcionada para o dia 27 de maio de 2018. Antes de adentrarmos neste assaz importante tema da lição da revista, gostaria de deixar aqui informações, se você quiser nos ajudar adquirindo algumas obras de nossa autoria. Por exemplo, nós temos aqui o e-book Entendendo o Apocalipse. É uma obra fantástica, completa, explicada versículo por versículo. E também a Carta de Judas, explicada versículo por versículo. Você pode adquirir estas obras no site Amazon e também pode ler de graça. Se você ler ali, você estará nos ajudando. E também, se quiser comprar a preço simbólico, por exemplo, o valor do Apocalipse, Entendendo o Apocalipse, é apenas $1,99 de dólar. Nós nos dedicamos exclusivamente à causa de Cristo e estamos disseminando a palavra no mundo afora, levando a mensagem de Cristo, escrevendo livros, dando palestras. Temos mais de 700 vídeos postados na internet. Então nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Quando nós não estamos lá, nós estamos indo através da literatura. Isto custa um preço a ser pago, uma dedicação, pesquisa, busca, manutenção de site, vídeo e todo um tempo dedicado. Se você adquirir uma obra dessa, você estará nos ajudando. O preço é simbólico, com um simples $2 você estará nos ajudando. Fico agradecido. O link é esse aqui. Estará na descrição do vídeo, para você clicar e já ir direto lá no site Amazon e ler de graça ou comprar a preço simbólico. Texto áureo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3:18. Verdade aplicada, o novo nascimento é o início do processo de crescimento espiritual que deve ser contínuo e progressivo. Meu querido irmão internauta, é certo que o ambiente e as circunstâncias influenciam, porém as atitudes e escolhas do discípulo de Cristo podem determinar o seu crescimento espiritual. Nessa lição, veremos que é essencial o crescimento espiritual do povo de Deus. Vamos tratar exclusivamente sobre o crescimento espiritual do crente, que começa lá no novo nascimento. Nós vamos ver o que se espera do nascido de novo. Os especialistas afirmam que o desenvolvimento do corpo está ligado a uma vida saudável. A glândula hipófise, localizada na base do crânio, produz o GH, que se refere ao hormônio do crescimento. Alguns fatores muito contribuem no processo de crescimento, entre outros, sono, alimentação, exercícios físicos. Pois bem, o que se espera do nascido de novo? Aqui o escritor, ou
comentarista, usa a glândula hipófise com o hormônio GH. Vamos explicar o que é isso para entendermos o que ele quer nos transmitir. O GH é um hormônio de crescimento e está presente em todas as pessoas, também conhecido como somatropina, ou HGH, ou também GH, do inglês Human Growth Hormone. O hormônio do crescimento é uma proteína altamente anabólica, fundamental para o ganho de massa muscular, sintetizada pela hipófise. É essencial para uma série de processos metabólicos e o crescimento de diversos tecidos, entre eles o muscular. O comentarista quer nos transmitir a ideia do crescimento normal de uma pessoa que nasce e vai se desenvolvendo através da glândula hipófise, com o auxílio deste hormônio. E quer nos remeter à compreensão de que o crescimento espiritual também é similar. Nascemos através do ato do novo nascimento e precisamos crescer, precisamos desenvolver. Nós vamos ver nesta primeira parte sobre o crescimento. Jesus Cristo experimentou o crescimento, metáforas que indicam crescimento e a necessidade do crescimento. Jesus experimentou o crescimento. Ao se fazer carne, João 1:14, o próprio Jesus passou pelo processo de crescimento, Lucas 4:2-40 e 52. Ele não nasceu adulto, somente iniciou seu ministério na terra com cerca de 30 anos de idade, Lucas 3:23. Do mesmo modo, o discípulo de Cristo inicia a nova vida com o novo nascimento, 1 Pedro 1:23. Antes estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, separados de Deus, mas ele nos vivificou pelo poder de sua palavra e pela ação do seu Espírito Santo em nós. Assim, nascemos de novo, João 3:5, Efésios 2:1 e 5, Tito 3:5. Porém, também é certo que, no aspecto espiritual da vida, quando alguém nasce de novo, não nasce adulto, crescido e amadurecido na fé e no conhecimento. Uma comparação aqui entre o nascimento físico, o nascimento biológico e o nascimento espiritual. Jesus Cristo, que é a teofania de Deus, ou seja, a aparição de Deus entre os homens de forma corpórea, ele passou pelo processo do crescimento. Não nasceu adulto como uma criança qualquer, tenra, foi se desenvolvendo até chegar a varão de 30 anos para iniciar o seu ministério. Então o próprio Cristo passou pelo processo do crescimento. E aqui no subponto 2, metáforas que indicam crescimento. Vamos, antes de entrar nesse tópico aqui, entender o que vem a ser uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas. Ela pode dar um duplo sentido à frase, com a ausência de uma conjunção comparativa. Também é um recurso expressivo. Aqui temos a fonte de informativo, Wikipedia. Então, a metáfora é uma figura de linguagem que designa ou a designação de um objeto ou uma qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Aí vai ficar mais claro aqui no exemplo, dei aqui um exemplo de uma frase para você entender isso. Ele tem uma vontade de ferro, para designar uma vontade forte, como o ferro. Aqui a palavra ferro não tem um sentido de metal, mas de forte. Então, a metáfora é isso. É uma figura de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem estão sistematizadas assim, figura de palavras, figura de pensamento e figura de construção ou de sintaxe. No caso da metáfora, nós temos uma figura de linguagem cognominada figura de palavra. E aqui,
quando ele diz metáforas que indicam crescimento, nós vamos entender no sentido figurativo. A palavra não assume o teor denotativo, ou seja, literal, mas um teor figurativo. Encontramos na Bíblia que aquele que vive em comunhão com Deus é comparado a uma planta, ou árvore, ou ramo. Veja bem aqui as metáforas, quando se usa planta, árvore, ramo, não é um sentido denotativo ou um sentido literal, mas é um sentido figurativo. É um sentido chamado conotativo. E temos referências bíblicas aqui, Salmo 1 e 3, 92, Salmo 12, versículo 13, Jeremias 17, 7 a 8, João 15, de 1 a 8. A mensagem apontando para o crescimento também é encontrada em Efésios 2, 21, expressando a ideia de construção com sentido espiritual de edificação. A palavra de Deus também nos compara a pedras vivas. Outra metáfora aqui, 1 Pedro 2 e 5, o Senhor Jesus é a pedra principal. Outra metáfora, o firme fundamento, Efésios 2 e 20, é nele que somos edificados e crescemos. Já em Efésios 4, de 15 a 16, encontramos a ideia de discípulo de Jesus como membro do corpo de Cristo, no processo de crescimento orgânico. Cada membro do corpo de Cristo, a igreja crescendo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, Efésios 4 e 16. Então, nossa língua portuguesa, ela é rica em figuras de linguagem, e a metáfora é a chamada rainha das figuras de linguagem. E todas essas palavras aqui, esses termos que usamos, não têm um sentido próprio da palavra, mas um sentido comparativo, que assume proporções figurativas. E aqui o crescimento é a temática. Usa-se todos esses termos para dar uma ideia de crescimento numa linguagem espiritual conotativa. O crente precisa crescer. O crescimento é uma necessidade, a necessidade do crescimento. Veja aqui, o novo nascimento, os vários outros aspectos da salvação, libertação, adoção, justificação, perdão, entre outros, que nós temos os três aspectos da salvação, que é justificação, a regeneração e a santificação. E nesses aspectos nós precisamos de entender este sincronismo interessante do crescimento, o recebimento do Espírito Santo, o batismo em água e a participação na ceia do Senhor podem dar a impressão de que já estamos prontos e completos. Porém, se estivéssemos atentos às Sagradas Escrituras, veremos que ainda precisamos aprender muito. A ideia aqui é que sempre nós precisamos crescer. Estaremos sempre numa escalada de crescimento, desde o novo nascimento, lá quando nascemos da água e do Espírito, nascemos de novo, nós vamos crescer. E é uma necessidade esse crescimento. Não pode se estagnar e ficar tenro, porque aí não chegaremos à estatura desejável, que é a estatura de varão perfeito. E nas Escrituras nós vamos estar sempre nos deparando diante de expressões simbólicas, nos remetendo à compreensão de crescimento, e que o crescimento é uma necessidade. Parte 2, o processo do crescimento espiritual. Agora aqui, nessa parte 2, nós vamos estudar sobre a participação humana. A palavra de Deus gera crescimento, e crescimento, processo contínuo. O processo do crescimento espiritual. Quanto ao desenvolvimento do corpo físico, vários fatores influenciam para o adequado crescimento. Ocorre o mesmo com o processo de crescimento do discípulo de Cristo no aspecto espiritual. Importante lembrar que não se trata de algo opcional, mas uma determinação divina, como
se encontra em 1 Pedro 2:2 e 2 Pedro 3:3. O que se encontra aqui? Os versículos nos remetem ao crescimento. Então, no versículo de 1 Pedro 2:2, nós vamos ter: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. E no versículo 3:18 de 2 Pedro, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então está aqui os dois versículos para entendermos essa segunda parte de crescimento, o processo do crescimento espiritual. E aqui no subponto 1, a participação humana. Precisamos obedecer, desejar e buscar, pois no processo do crescimento espiritual existe a participação humana, como vemos no presente tópico. Estejamos certos de que a participação humana nunca será dissociada da ação divina por intermédio da palavra e do Espírito Santo. Logo, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, expresso em Colossenses 1:6, o crescimento espiritual ocorre a partir do Evangelho, ou seja, a graça de Deus em verdade. Quando o discípulo de Jesus é motivado pelo Evangelho, há crescimento no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10 e da graça, 2 Pedro 3:18, que foi o versículo que nós lemos. Bom, a participação humana. Entendamos o seguinte: é necessário que o indivíduo queira, que o indivíduo entre em ação, que o indivíduo obedeça, que o indivíduo busque. Então nós temos aqui os verbos obedecer, desejar e buscar, que estabelece a ação que nós precisamos desenvolver. Não é só o Espírito Santo isolado e a palavra isolada, mas precisamos desejar, precisamos querer, precisamos buscar. E aí sim, a palavra de Deus com o Espírito Santo em ação vai acontecer um crescimento. E o crescimento ocorre a partir do Evangelho, que o Evangelho é a graça de Deus em verdade. É a partir do Evangelho. Então, o discípulo de Jesus é movido pelo Evangelho. Quando isso ocorre, acontece o crescimento no conhecimento de Deus, conforme aqui os versículos referenciais. 2:2. A palavra de Deus gera crescimento. Pedro escreve que o discípulo de Cristo deve desejar afetuosamente a palavra de Deus, 2 Pedro 2:2. Nós lemos há pouco sobre esse versículo. A verdade, na versão aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, diz: como criancinhas recém-nascidas, ou seja, faz menção do novo nascimento descrito em 1 Pedro 1:23. Assim como o bebê depende do leite puro, não misturado com nenhuma outra substância, para a nutrição. O discípulo de Jesus depende do leite racional, ou seja, o leite não adulterado da palavra. Porque se estiver adulterado, vai fazer mal. Mencionado em 1 Pedro 1:25. Desejar denota interesse, busca e esforço. Portanto, por intermédio do alimento da palavra é que há crescimento. Olha aqui como é interessante. A palavra de Deus gera crescimento. Nós nos alimentamos da palavra, que é o leite, numa simbologia. Esse leite não adulterado, que a palavra adulterada vai fazer mal. Um leite adulterado, conforme a substância que se acrescentar a ele, traz resultados colaterais e danosos. Então, a palavra precisa ser genuína, que é o leite que nos alimenta. Leite nos fala do primeiro alimento essencial para uma criança, e nós, como
crianças espirituais que nascemos de novo, recém-nascidas de novo, precisamos dessa alimentação básica. E depois, com o crescimento, estaremos nos alimentando de um alimento mais sólido. 2, 3. Crescimento, processo contínuo. Na dinâmica do crescimento espiritual, há a participação de Deus e do discípulo de Cristo. É um processo contínuo. Esse teólogo aqui alemão, em seu comentário sobre a carta aos Efésios, sobre a expressão grega aosein, uma das derivações da expressão mencionada no tópico anterior, usada em vários textos do Novo Testamento, traduzida como crescimento, comentou o seguinte: o crescimento da igreja na santidade pessoal em Cristo é um processo contínuo. Veja bem, ele não é um processo que acontece e é paralisado, não. Ele é contínuo, sempre estará ocorrendo. É um processo que vai se desenvolvendo, se desencadeando ao longo de toda a existência. Esse crescimento espiritual, como o nosso crescimento físico, ele se dá de forma contínua. Vamos aqui para a última parte, a terceira parte da lição, a importância do crescimento. Há a tendência em muitos de justificar o não crescimento espiritual usando as circunstâncias contrárias como causa. Contudo, ao observarmos o contexto histórico dos primeiros destinatários das epístolas do apóstolo Pedro, verificamos que as circunstâncias eram bastante desafiadoras. Perseguição, tribulações, sofrimento, falsos mestres, entre outros. Porém, ambas as epístolas fazem um chamado ao crescimento espiritual, 1 Pedro 2:2 e 2 Pedro 3:18. Aqui, a importância do crescimento. Apesar da igreja dos tempos primitivos, que foi a destinatária das cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, que é um tratado ou uma defesa à fé cristã, não podemos ficar estagnados sob a alegação de sofrimentos, de perseguições, porque a igreja, a qual foi destinatária dessas duas cartas de Pedro, que é uma apologia à fé cristã, similar à de Judas, foi perseguida e sofreu sobremaneira. Mas, apesar de tudo isso, ela cresceu. Então, essa alegação do não crescimento em razão das perseguições não justifica. Aqui no ponto 3.1, crescer enquanto caminha. Com o crescimento, aprendemos que há uma ação pedagógica no sofrimento e nas adversidades, visando o nosso amadurecimento. 1 Pedro 5, de 9 a 10 e Hebreus 12, 5 e 10. O apóstolo Pedro identifica os discípulos de Cristo como peregrinos e forasteiros, 1 Pedro 2 e 11, e que a vinda do Senhor se aproxima, 2 Pedro 3 e 9. Estamos aqui só de passagem como peregrinos neste mundo, portanto ainda não chegamos ao destino. Não podemos parar, é perigoso. Olha aí, crescer enquanto caminhamos. Estamos sempre crescendo numa caminhada longa. E o sofrimento, as adversidades, são elementos pedagógicos para nós, quer dizer, são elementos que vão nos levar a uma aprendizagem. Não podemos alegar que não crescemos porque sofremos, somos perseguidos. Pelo contrário, transformamos essas perseguições e sofrimentos em elementos que vão nos dar embasamento para uma projeção melhor. O 3.2, os perigos do não crescimento.
são muitos os ventos de doutrina e os modismos teológicos que têm causado grande prejuízo na vida dos que se estavam afastando dos que andam em erro. 2 Pedro 2,18. Paulo, em 1 Coríntios 3,1, lembra o início da instrução aos discípulos daquela cidade. É evidente que aquele que acaba de passar pela experiência do novo nascimento é como um menino em Cristo, ainda não está amadurecido. A alimentação pela palavra era adaptada à capacidade dos alunos. Por isso, era baseada no leite. A dificuldade é que os discípulos de Corinto ainda não podiam receber o alimento mais sólido. 1 Coríntios 3:2. O comentarista nos alerta aqui sobre os perigos do não crescimento. Esse crescimento ele é necessário, e se estagnarmos, poderemos ser influenciados por ventos de doutrinas, modismos. Então, há vários perigos do não crescimento. Imagine um crente estagnado, não cresceu, quando bate a sua porta os ventos de doutrinas falsas, de demônios, tentando nos influenciar, ele é presa fácil para ser levado ao bar. No ponto 3.3, não sejamos negligentes. O fator tempo, no que se refere ao início do novo nascimento até um determinado momento, como em 1 Coríntios, também é mencionado na Epístola aos Hebreus. O escritor aos Hebreus menciona que alguns discípulos de Cristo, pelo tempo de conversão, de nascer de novo, já deveriam estar ensinando outros, ajudando os novos convertidos, porém ainda estavam necessitando que alguém lhes ensinasse as doutrinas básicas. Hebreus 5:12. No lugar de alimento sólido, ainda precisavam de leite. Hebreus 5:12-14. Mas no versículo 11 de Hebreus 5, o escritor identifica o problema como resultado de negligência para ouvir por parte daqueles discípulos de Cristo. Ou seja, eram indolentes, preguiçosos e lentos, não queriam se esforçar para aprender. A observação aqui, chamando a atenção de não sermos negligentes, ela é interessante porque nós temos exemplos na própria Bíblia de crentes que eram negligentes, que eram indolentes, preguiçosos, lentos, e não queriam se esforçar para aprender. E nós temos, no tempo presente, essa realidade. Muitos estão estagnados, não cresceram e não se esforçam para aprender, para se alimentar de um alimento mais sólido. E às vezes quer ficar eternamente com o leite. Mas é necessário que entendamos esse aspecto interessante de crescimento. Aliás, a temática dessa lição é crescimento espiritual. Ontem nós éramos meninos, hoje já crescemos um pouquinho mais, e assim vamos nos projetando. Nós precisamos chegar ao ápice, chegar à estatura de varão. Veja que Cristo deixou o exemplo, e ele começou o seu ministério aos 30 anos. Já estava adulto, maduro em vários aspectos, e começou o seu ministério. A lição que fica é: precisamos diariamente ir abandonando as práticas da velha maneira de viver, a fim de que o nosso desenvolvimento não seja impedido. Como no tempo da igreja primitiva, as circunstâncias contrárias não impedem o crescimento para a salvação. Que bela lição, que possamos crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Fica aqui o questionário.
a nossa escola dominical. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.